Olha, o que Então, me assim, tocou muito desculpa, o que me tocou muito já na minha adolescência, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, foi Metamorfose Ambulante. Porque eu não me sentia nem aqui, nem ali, né, tinha projeção astral dentro da igreja, não entendia Deus, diabo e o enfim. E fez parte, me ajudou bastante aí no meu caminho, né, também. acho que todas as pessoas tiveram algum momento, né, o Chitão de Chororó tem um depoimento parecido, né? Claro que estavam desistindo e tal, de repente ouviu, repente outra Gente, vez na outra música, eles vez. agradecem ao até hoje por Verdade. conta disso. Porque atingiu a massa, Vivi. Foi. Atingiu. Tipo, chegou e assim. É, ele tirou aquela filosofia de um grupo fechado. Ele abriu o leque, ele abriu a caixinha. Então, assim, para mim, o Raul Seixas ele fez uma grande obra. A gente fala grande obra no conceito maçônico, né? A grande obra no conceito holístico ou ocultista, o que você quiser dar o nome, né? Porque ela foi perfeita. A obra ela foi perfeita, ela foi bem executada, ela foi bem planejada. Tá? Eu vou até falar depois um pouco mais sobre a obra do Raul Seixas, a gente vai, se der tempo, né, a gente falar sobre ligação com tarô, essas coisas todas. Mas, assim, a, a discografia de Raul Seixas, tanto para quem é telemita quanto para quem não é, ela é uma obra de despertar para uma realidade nova, de você não ser aquilo que a sociedade determina que você seja, e de você mesmo, pensar por você mesmo, não ser alienado. Raul Seixas, quando ele rompe com Marcelo Ramos Mota, ele fala: poxa, se eu estou dando uma mensagem de liberdade, por que eu vou ser um alienado? Por que eu vou ser um escravo? Só para fazer parte de um grupo seleto de escolhidos, de iluminados? Então, Raul Seixas, por isso que eu falo, Raul Seixas é a minha inspiração, porque essa coisa de realmente de abrir mão dos seus valores para em prol de um líder supremo, de um líder, né, de um venerável mestre, é totalmente fora dos, dos ideais e dos valores telêmicos. Isso explica muito do cenário atual do cultismo. Tá? E explica muito da minha escolha também, nessa divisão que teve. Então, assim, o Seixas, ele traz isso, assim, eu trago isso de criança, desde criança, de adolescente. Não fui um adolescente tão rebelde assim, mas fui questionador, muito questionador e argumentativo. Então, o Raul Seixas ele tem esse mérito aí na nossa vida, né? E, e quando surge a Sociedade Alternativa, os primeiros discos de Raul Seixas, a sociedade era tomada de assalto, porque o pessoal ouvia aquilo, mas não entendia. Né? Enfim, tinha as músicas de Raul Seixas, pô, Noveon, o que é Eon? Né? E o Noveon é uma nova era, uma nova realidade, o Eon de horas. Então, nós entendemos em Telema que houveram três grandes eons, três grandes eras. Né? O Eon de Íris, onde a religião, né, as religiões predominantes eram matriarcais, adoravam a grande mãe. Depois veio o Eon de Osíris, que é o patriarcado, o Eon do Deus Pai, do Deus ciumento e do Deus sacrificado. O sacrifício é muito glamourizado nesse ano. São várias religiões, né? O odinismo, o cristianismo, enfim, o próprio hinduísmo, né? Com esse asceticismo, o budismo, com essa questão da dor, né? Enfim, esse Eon de Osíris ele vem, de uma certa forma, glorificar a dor como um método de iluminação. E em 1904, Crowley, enfim, e através de Hylas, né? O ministro George Packrat, ele promulga um novo Eon, o Eon de Horus, o Eon da criança renascida, que é da criança coroada, que é o Eon da criança, que é o do Deus dentro de si mesmo. E vem com a sentença: todo homem, toda mulher é uma estrela. Né? É um fractal dessa luz divina. Né? É um fragmento dessa luz divina. Então vem com uma nova, uma nova realidade. Eu estava vendo aqui o Frater Osimandias perguntando sobre a ligação do Aleister Crowley com o Fernando Pessoa. A gente pode falar um pouco mais para frente. Né? Outros, vários, dois poetas incríveis que se encontraram lá em Portugal. Tem, tem uma das polêmicas interessantes de Aleister Crowley também que eu preparei aqui para vocês. Né?
Então, Vivi, a partir daquilo, assim, quando eu descobri realmente essa mensagem de Raul Seixas, aquilo mudou minha vida, porque as religiões passaram a não ter assim aquela influência que tinha para mim antes, entendeu? Porque eu percebia que a religião ela tinha uma dependência muito grande com o mal. Tinha uma relação de, como que eu vou dizer, de conveniência, sabe? Entre o bem e o mal. Né? Porque o bem na religião, nas religiões abraâmicas e tudo mais, a impressão que dá é que o bem e o mal ele sempre andou lado a lado e assim eles se comungam. O próprio livro de Jó, né? O Satã ele aparece nessa hora que Satanás, né, que eles mencionam, aparece junto de Deus lá na reunião, né? Quando ele fala assim, ó, Jó, meu filho preferido. Satã tá para falar, porque tudo é bom para ele, tá tudo bom, né? Tá tudo legal. Ou seja, ele estava ali no meio, ele não estava lá no inferno, ele não estava no lugar separado, estava junto de Deus. Então, essa visão, né, do bem e do mal, para mim, que as religiões passam, é uma coisa muito, muito relativa. Então, eu passei a questionar isso também. Né? Então, eu comecei a meditar muito isso com a canção O Dia em que a Terra Parou. Que Vocês falam loucura dessa foi essa? música? Vem cá, que louco. Desculpa, agora tenho que perguntar uma coisa. Licença. Não tem. O que tem? Não foi tipo uma profecia com o lockdown que teve? Porque Todo aqui mundo nós. achou isso. Então, todo mundo achou isso na época, né? Foi uma profecia, tal, por causa do lockdown. Mas a mensagem dessa música é um pouco mais profunda, né? É, então, assim, o dia que a Terra parou, ele começa falando assim: o empregado não saiu para o seu trabalho porque o patrão não estava lá. Mas não é porque foi algo proibido, é uma coisa que assim, a sociedade, de uma certa forma, ela se adormeceu. Por quê? O dia em que a Terra parou, o mundo vendido por toda e qualquer religião. Então, por exemplo, se você não tem o capitalismo e o dinheiro, o patrão não vai precisar sair para o trabalho, o empregado não vai precisar trabalhar. Né? Se você, por exemplo, não tem ignorância, o aluno não vai precisar ir para a escola. E o cara não vai precisar ser professor para ensinar alguém. Então, a gente entende, o dia em que a Terra parou, ele é uma figura de linguagem que mostra um mundo vendido por todas as religiões. É o paraíso. Entendeu? O médico, ele não saiu para curar porque não existia doença. Então, se não existe doença, para que vai existir médico? Né? O padre não saiu para rezar porque não tinha fiel. Quer dizer, num mundo sem necessidades, né, sem a ameaça do inferno, quem que vai acreditar em Deus? Entendeu? Então, o dia em que a Terra parou, ele é uma crítica às religiões. E ninguém percebeu isso. Tudo bem, pessoal, depois da pandemia, teve aquelas. Você se sente no mundo parecido. Você sai na rua, não vê ninguém, né? Você tem aquela sensação. Mas ali, só que assim, existia uma doença em andamento, né? Enfim, existia um problema, enfim, econômico gigantesco em cima daquilo, um governo proibindo tudo, né? Enfim, e era uma situação diferente. Mas o dia em que a Terra parou era uma coisa que a sociedade por si só se tornou, não foi obrigatório. Por quê? A partir do momento que existe, deixa de existir a maldade, a ignorância, o dinheiro, né? Tudo aquilo que a pessoa considera como negativo, que as religiões pregam como negativo, a sociedade ela deixa de ter essa estrutura que tem hoje. Perde a razão de existir. Entendeu? Valeu, Frater. Obrigadão. Frater das Imagens. Então, assim, é, Raul Seixas ele acabou moldando a minha mente de uma forma que não teve outra opção para eu seguir, Vivian, porque Telema acabou entrando de uma forma filosófica na minha cabeça. Então, eu não faço, por exemplo, adoração à noite, eu não faço adoração a Raditz, eu entendo eles como parte de mim, como parte do universo. E nós somos parte desse todo, entende? Então, assim, essa adoração, essa coisa de religiosidade, eu vou acender uma vela para a noite para arrumar um emprego. Não existe isso. Entende? A partir do momento que você sente da sua verdadeira vontade, dos seus potenciais e dos seus talentos, tudo se abre.
tudo se abre, tudo passa a dar certo na sua vida. Então, realmente você precisa fazer um ritual para isso ou para aquilo, né? Enfim. Então, a gente sai dessa coisa da adoração para uma coisa, mas assim, eu tô vivendo Deus, estou vivenciando a experiência divina.